Salmo capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 13, versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Quando, no ano passado, uma parte considerável do Rio Grande do Sul ficou debaixo das águas, mais uma vez ficou claro que no Brasil nós jamais consideramos a possibilidade da tragédia. Nós jamais consideramos a possibilidade da tragédia. Em outros lugares, em outros países, existem mecanismos de prevenção de várias tragédias e planos de contingência caso a tragédia seja inevitável. Como, por exemplo, planos que conseguem evacuar rapidamente um grande número de pessoas, uma população inteira de uma cidade, às vezes de várias cidades, em poucas horas se consegue evacuar aquelas pessoas. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles consideram a possibilidade da tragédia. Eles pensaram, olha, a gente tem que, se acontecer isso aqui, a gente tem que ser capaz de conseguir evacuar toda essa população aqui. E eles conseguem. Se no Brasil tivesse que fazer evacuação de alguma população em algum lugar, não daria certo. Porque as autoridades não estão preparadas para isso, a população não foi treinada para isso. Não existe nenhum sistema de alerta que diga, ó, pessoal, quando der esse alerta aqui, ó, tem que sair. Tem que sair. E já está determinado para qual lugar as pessoas vão. Né? Já está determinado, se tu mora no bairro tal, tu vai sair da cidade por essa rota aqui. É por essa rota que tu vai seguir. O pessoal do outro bairro vai seguir por outra rota. Porque se for todo mundo pela mesma rota, não vai dar certo, né? Vai dar engarrafamento. Então, nesses lugares, se considera a possibilidade da tragédia. No Brasil, não. No Brasil, nós não consideramos a possibilidade da tragédia. O despreparo do Estado brasileiro com respeito às tragédias, na verdade, é apenas um reflexo da cultura brasileira, grandemente dominada pela superstição. A população brasileira é altamente supersticiosa. Essa superstição brasileira teme que, ao considerar a possibilidade da tragédia, a pessoa já está dando oportunidade para que a tragédia aconteça, né? Se tu simplesmente pensar, não, se eu pensar que alguma coisa ruim pode acontecer, essa coisa ruim vai acontecer. Essa é a nossa superstição, né? A superstição da nossa cultura. É por essa razão que daqui a alguns dias, né, na virada de 2025 para 2026, os brasileiros, ao menos aqueles que são supersticiosos, considerarão apenas a possibilidade do sucesso e da felicidade em 2026. Eles não vão considerar a possibilidade do fracasso. Eles não vão considerar a possibilidade da tragédia. Por quê?
Porque se eu começar o ano novo pensando na possibilidade do fracasso, se eu começar o ano novo pensando na possibilidade da tragédia, pô, aí é que o fracasso vai acontecer, aí é que a tragédia vai vir. É por isso que, assim como as autoridades gaúchas não estavam preparadas para lidar com as enchentes do ano passado, o que apenas aumentou o poder destrutivo da tragédia, né? Quando tu está preparado, a tragédia ocorre, tu consegue minorar o sofrimento. Tu consegue minorar o número de mortes, o número de feridos. Né? Porque em países ricos que estão preparados para terremotos, quando dá um terremoto, são poucas pessoas que morrem, e em países pobres, às vezes dá um terremoto, milhares de pessoas morrem. Exatamente porque a preparação para a tragédia diminui o poder destrutivo dela. A não preparação somente aumenta o poder destrutivo da tragédia. Então é por essa razão que, assim como as autoridades gaúchas não estavam preparadas para lidar com as enchentes do ano passado, o que apenas aumentou o poder destrutivo daquela tragédia, assim também essas pessoas, dominadas pela superstição que as impede de considerar a possibilidade da tragédia, elas não vão saber o que fazer quando as tragédias para as quais elas não se prepararam, de fato, as atingirem. Assim como as autoridades gaúchas, governador, prefeitos, defesa civil e assim por diante, assim como as autoridades gaúchas não estavam preparadas e não sabiam o que fazer, assim também essas pessoas, ao não se prepararem, ao não considerarem a possibilidade para a tragédia, elas não vão saber o que fazer quando a tragédia chegar. E algumas pessoas são tão supersticiosas que elas consideram que a mera menção que nós fazemos dessas coisas já está abrindo a porta para a ocorrência delas, para a ocorrência da tragédia. Né? Ah, não pode nem falar disso. Não pode falar disso, porque se tu fala, tu está chamando isso para ti. Tu está chamando a tragédia para ti, tu menciona a tragédia e tu está chamando a tragédia para ti, não pode mencionar isso aí, não pode falar, não pode pensar. Inclusive, crentes pensam dessa forma. Pessoas que professam fé em Jesus. Ah, não pode falar disso porque vai acontecer, daí tá abrindo porta pro diabo agir na tua vida. Não. Não pode considerar a possibilidade da tragédia, não pode pensar dessa forma, não pode falar dessa forma, porque se tu fala dessa forma, tu tá liberando no reino do Espírito palavras, e o demônio vai se apropriar dessas palavras e vai fazer a tua vida virar um bagaço só, uma tragédia só. É impossível alguém ser um crente verdadeiro e permanecer supersticioso. Grande parte dos crentes que continuam com esse tipo de superstição, eu não sei se são crentes de fato, porque ou você crê em Jesus, ou você é supersticioso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Em algum momento Jesus ensinou isso? Que tu tem que só pensar positivo, tu nunca pode pensar na possibilidade da tragédia, tu nunca tem que se preparar para a tragédia, tu nunca pode considerar a possibilidade de que alguma coisa ruim vai acontecer, porque se tu considerar isso, o diabo vai se aproveitar e vai fazer a tua vida virar um inferno. Alguma vez Jesus ensinou isso? Alguma vez Paulo, Pedro, João, ou Tiago, ou Judas ensinaram isso? Moisés ensinou isso no Antigo Testamento? Davi ensinou isso nos Salmos, Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, em algum momento ensinaram isso? Eu acho que não.
né? Porque até mesmo aquele provérbio de Salomão afirma que o poder da vida e da morte está na língua, não se refere a essa coisa supersticiosa. Eu sei que eu já preguei sobre isso aqui, mas nunca é demais repetir. Aquilo lá fala acerca do poder destruidor natural das palavras. Se eu chego numa pessoa e falo umas boas verdades para ela, né? Eu não estou falando a verdade em amor, né? Eu estou falando a verdade porque eu sei que a verdade vai ferir ela, vai machucar, e eu quero machucar ela, eu quero destruir ela. É a isso que se refere aquele provérbio. Não é a ideia de que se tu falar alguma coisa negativa, tu está liberando alguma coisa no reino do Espírito e o diabo vai se apropriar daquilo e vai tornar aquilo realidade na tua vida ou na vida de qualquer outra pessoa. Não, não é nada disso. Então, se você professa fé em Jesus e é também uma dessas pessoas que de tão supersticiosas considera que a mera menção dessas coisas abre as portas para Satanás operar tais tragédias nas vidas dos crentes, é grande a possibilidade de que a fé que você professa em Jesus é falsa e que você não é um cristão verdadeiro, uma vez que ou você é supersticioso ou você crê em Jesus, mas jamais as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Nas palavras de Paulo, aquele que crê em Jesus é aquele que se converteu dessas vaidades para o Deus verdadeiro. É alguém que foi convertido de ideias falsas para a verdade de Deus. O cristão, ele é chamado a todo momento a considerar a possibilidade da tragédia, de modo a saber como agir se e quando ela ocorrer. Jesus, por exemplo, ordena que os seus discípulos considerem a tragédia de perder tudo. Considerem a possibilidade da tragédia de perderem tudo. Seja bens, seja até mesmo as pessoas que mais amam, pela sua fidelidade e lealdade a Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está ensinando, e na verdade ordenando, que os seus discípulos considerem a possibilidade da tragédia. Eles considerem a possibilidade de que pela sua fé em Jesus, pela sua lealdade a Jesus, eles venham a perder tudo. Bens e a própria família. Pai, mãe, irmãos, mulher, marido, filhos e assim por diante. Jesus diz: vocês têm que estar preparados para a tragédia. Vocês têm que considerar. Não pensem que me seguir é oba-oba. Não, vocês têm que considerar a possibilidade da tragédia ocorrer.
Porque de repente, pela tua fidelidade a Jesus, você terá os teus bens roubados. Pela tua reter bens que pertencem a você e essa pessoa simplesmente retém, ela rouba de você. De repente, pela tua fidelidade a Jesus, você vai perder relacionamentos, né? De repente, teu pai e a tua mãe, eles não suportam você crendo em Jesus. Eles não suportam você obedecendo a Jesus. Ou os teus irmãos. Ou os teus filhos. Ou daqui a pouco até o cônjuge. Né? É necessário, Jesus ordena que os seus discípulos considerem a possibilidade da tragédia, para que eles estejam preparados para a tragédia e saibam como agir se e quando a tragédia ocorrer. Porque se o discípulo, se aquele que quer, né, se aquele que quer ser discípulo de Jesus mediante o arrependimento de pecados e fé nele, se essa pessoa ela não se prepara, ela não considera a possibilidade da tragédia, e de repente a tragédia ocorre, o que vai acontecer é que essa pessoa vai permitir que essa tragédia a afaste de Jesus. Porque ela vai dizer o seguinte: não. Não é possível isso. Não é possível que os meus bens estejam sendo roubados. Não é possível que por causa de Jesus os meus bens estejam sendo roubados. Não. Eu não posso viver sem os meus bens. Eu preciso dos meus bens. Então eu vou abandonar Jesus porque eu quero os meus bens. Ou então não é possível eu perder a minha família por causa de Jesus. Não é possível perder os meus pais, os meus irmãos, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido. Não é possível isso. Eu posso perder Jesus, mas eu não perco a minha família. É isso que vai ocorrer com aqueles crentes que não consideram a possibilidade da tragédia. A tragédia vai chegar, eles não vão saber como agir, e em vez de a tragédia os aproximar cada vez mais de Jesus, essa tragédia os afasta de Jesus. Nessa passagem que eu li para vocês, Lucas 14, versículos 25 até o 33, o discípulo de Jesus se prepara para a ocorrência da tragédia de que forma? Através da renúncia de tudo quanto tem. É assim que Jesus termina, né? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é renunciar a tudo que se tem? E esse tudo que se tem aqui é bens materiais, e também relacionamentos humanos, a própria família, né? Pais, irmãos, filhos, cônjuge e assim por diante. O que é renunciar a tudo que se tem? Não é que Jesus esteja ordenando que você desista dos bens. Não é que Jesus esteja ordenando que você desista da família, desista das pessoas que você mais ama. Não é isso. Jesus está deve considerar que aquilo ali que é teu não seja teu. Essa aqui é a minha mulher. É mais ou menos como Paulo escreveu em 1 Coríntios 7, né? Eu sou casado, mas eu tenho que ver como se eu não fosse casado. Não no sentido de que eu estou liberado para ficar com qualquer mulher. Não, no sentido de que eu tenho que estar preparado para qualquer mulher. Para que a qualquer hora. Deu um ato falho aqui, né? Eu tenho que estar preparado para que a qualquer hora, essa que agora é minha mulher, não seja mais minha mulher. Seja pela morte, seja porque por alguma razão ela não quer mais ficar comigo. Eu tenho que estar preparado para isso. Eu sou casado, mas eu tenho que viver, sendo casado, eu tenho que estar vivendo como se eu não fosse casado. Como se essa mulher é minha, mas ela não é minha, porque a qualquer momento ela pode ser tirada de mim.
Né? Eu comprei isso aqui, Paulo também escreve isso em 1 Coríntios 7. Né? Aqueles que possuem devem viver como se nada possuíssem. Aqueles que usam deste mundo como se do mundo não usassem. Quer dizer, eu tenho esses bens aqui, mas eu tenho que viver como se eles não fossem meus. Eu tenho que estar preparado para que a qualquer momento eles sejam tirados de mim. Então é isso que Jesus quer dizer quando ele afirma que os seus discípulos devem renunciar a tudo que se tem. Não no sentido de desistir, né? Não no sentido de, não, eu vou abandonar a minha casa, vou abandonar o meu carro. Não, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho outros bens, eu tenho a minha família, mas eu tenho que viver tendo a consciência de que a qualquer momento aquilo que é meu pode ser tirado de mim. E eu não posso permitir que quando isso ocorrer, essa tragédia me afaste de Jesus. Então, tendo nesse sentido renunciado a tudo quanto tem, na verdade, a própria vida, né? Se a pessoa renuncia à própria vida, se a pessoa já se considera morta, ela não tem medo da morte, né? Eu já sou morto. Se eu já sou morto, como eu posso ter medo de alguém me matar se eu já estou morto? Se eu já me considero morto, né? Alguém que não é possível você matar uma pessoa morta, né? Não é possível você matar ela ou se está morto ou se está vivo. Se aquela pessoa está morta, não tem como você matá-la mais. Então a pessoa que renuncia à própria vida, ela não tem medo da morte. Ela fica, não, tranquilo. Não, eu tenho bem certo na minha mente que eu já estou morto. Então tu pode enfiar essa faca, tu pode atirar com esse revólver, não importa, eu já estou morto. É impossível tu me matar, porque eu já estou morto. Então, tendo nesse sentido renunciado a tudo quanto tem, você estará devidamente preparado para lidar com aquelas tragédias que tirarem de você aquilo que é teu, seja um bem, seja uma pessoa que você ama. E estando devidamente preparado para lidar com a perda de bens ou pessoas causada por uma ou mais tragédias, em vez de se afastar de Jesus pela perda daquilo que era teu, essas tragédias vão te aproximar cada vez mais de Jesus. É necessário então que você obedeça a Jesus e passe a considerar seriamente a possibilidade da tragédia, a possibilidade de que uma ou mais tragédias roubem de você aquilo que é teu. Seja bens, sejam as pessoas que você ama. E note que considerar a possibilidade da tragédia não evita o desespero causado pela tragédia. Né? A pessoa que se prepara para a tragédia, sim, quando a tragédia finalmente chegar, ela vai se sentir desesperada. Então, considerar a possibilidade da tragédia não evita o desespero causado pela tragédia, mas evita que esse desespero seja tal que leve a pessoa a se afastar de Jesus. Ocorre que a maioria de nós, mesmo nós que professamos fé em Jesus, às vezes por pura preguiça, outras vezes por uma superstição contrária a Jesus, nós deixamos de considerar a possibilidade da tragédia. A maioria de nós não considera a possibilidade da tragédia. A maioria dos casais crentes, a maioria dos homens crentes casados, não considera a possibilidade de que um dia sua mulher pode morrer. E aqui, obviamente, eu não estou falando de a mulher, o casal chega, né, aos 70, 80 anos e a mulher morre de velha. Não, eu estou pensando num casal, de repente, o casal tem 30 anos e a mulher morre. Né? Ninguém espera que o seu cônjuge vá morrer aos 30 anos, mas ocorre isso. Né? Então, são poucos homens crentes casados que consideram a possibilidade da tragédia no seu casamento.
São poucos os homens crentes casados que consideram a possibilidade da sua esposa de repente morrer jovem ou não querer mais ficar com ele. São poucas as mulheres crentes casadas que consideram a possibilidade do seu marido morrer jovem ou do seu marido, em algum momento, quer saber, eu não quero mais ficar contigo. Ah, não, mas isso nunca vai acontecer comigo porque a minha esposa é uma crente verdadeira, o meu marido é um crente verdadeiro. Só quem sabe quem é crente verdadeiro é Jesus. Né? Só Jesus, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 2, várias pessoas levantaram a mão. Aqui eu estou brincando, né? Ninguém levantou a mão lá, mas várias pessoas lá levantaram a mão, elas viram Jesus realizando vários milagres, vários sinais, elas levantaram a mão e disseram, não, nós cremos em Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. E João comenta o seguinte, embora essas pessoas crescem em Jesus, o próprio Jesus não cria nelas, o próprio Jesus não confiava nelas, porque Jesus bem sabia o que há no homem. Jesus sabe quando a fé de alguém é uma fé verdadeira e quando a fé de alguém é uma fé falsa. Jesus sabe quando a conversão de uma pessoa é uma conversão verdadeira ou uma conversão falsa. Jesus sabe, por quê? Porque Jesus, ele não olha apenas a aparência da pessoa. Jesus não olha apenas o comportamento externo da pessoa. Jesus olha o coração. Jesus vê aquilo que está dentro da pessoa. Então, não use essa desculpa de que não, o meu marido é um crente verdadeiro, não, a minha mulher é uma crente verdadeira, então eu não preciso considerar a possibilidade da tragédia, eu não preciso considerar a possibilidade de que um dia o meu marido vai querer me deixar por alguma razão, ou a minha mulher vai querer me deixar por alguma outra razão. Não use isso como desculpa, porque você pode conhecer muito bem a mente do teu cônjuge naquilo em que teu cônjuge se abre para você, né? Mas é aquelas coisas que ele não fala. Eu não estou querendo criar crise aqui, entendeu? No casamento de ninguém. Eu só estou dizendo o seguinte: o crente verdadeiro ele tem que estar preparado para a tragédia. Ele tem que sentar e fazer os cálculos, como Jesus ordena. O que eu vou fazer caso a minha família imploda? Né? Será que eu estou disposto a permanecer firme com Jesus, mesmo a minha família implodindo? Porque é isso que Jesus ordena ali, né? Jesus diz, olha, antes de construir, tu tem que fazer os cálculos. Né? Tu não pode começar a construir sem saber se tu tem dinheiro para terminar a construção. Tu tem que fazer os cálculos para saber se tu tem dinheiro suficiente para começar e para concluir aquela construção. Porque o que vai se tu não fizer esses cálculos, o que vai acontecer, tu vai começar a construção e no meio da construção o dinheiro acaba. E aí tu vai virar chacota das pessoas, né? Olha ali, aquele lá começou a construir, pensou que era isso tudo, né? Começou a construir e teve que parar, porque o dinheiro acabou. Ou então um rei. O rei ficou sabendo que um rei de uma outra nação estava vindo contra ele, com o seu exército. Ele não pode simplesmente convocar o seu exército e sair contra aquele outro rei. Não, ele tem que primeiro sentar e calcular, olha, o rei inimigo ele tem no seu exército 20 mil homens. Eu só tenho 10 mil. Será que os meus 10 mil homens, os meus 10 mil soldados, eles conseguem, cada um deles, derrotar 2 soldados? Né? Porque essa é a única forma de vencer. Né? Se um tem 20 mil, o outro tem 10 mil, esse aqui que tem 10 mil, cada soldado tem que valer por 2.
Não, eu conheço os meus soldados. Eles não são tão bons assim. Eles não são tão bons assim. Então nem adianta sair para a guerra. É melhor enviar uma embaixada lá, enviar mensageiros e pedir condições de paz. É a mesma coisa. Eu tenho isso aqui, eu tenho esses bens e a minha família aqui, os meus pais, os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos. Eu tenho todas essas coisas aqui. E se Jesus tirar tudo isso de mim? E se amanhã eu perder tudo? Como Jó? Jó não perdeu a esposa, mas perdeu todo o resto, né? Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu o respeito que ele tinha na sociedade, né? Ele fala que ele era respeitado pelas pessoas e agora ninguém mais respeita ele. Ele perdeu tudo, menos a esposa. E se amanhã eu perder tudo? Se isso for muito para mim, Jesus diz, é melhor nem começar a seguir a Jesus. Jesus diz, né? Se eu não vou suportar isso, então é melhor desistir de Jesus. Melhor desistir agora do que querer fingir que eu estou seguindo a Jesus, mas aí quando Jesus tira de mim aquelas coisas que eu amo, daí eu rejeito a Jesus. É melhor nem começar a fingir. Então a maioria de nós, mesmo nós que professamos fé em Jesus, às vezes por pura preguiça, a gente tem preguiça de fazer esse cálculo, né? Outras vezes por uma superstição contrária a Jesus, que não, se eu pensar na possibilidade da minha família implodir, aí o diabo vai fazer a minha família implodir. Se eu pensar na possibilidade de eu perder os meus bens, aí o diabo vai roubar os meus bens. Então, às vezes, ou por pura preguiça, ou por uma superstição contrária a Jesus, nós deixamos de considerar a possibilidade da tragédia. E se a tragédia é desesperadora, mesmo para aqueles que consideraram a sua possibilidade, ela será ainda mais desesperadora para aqueles que jamais cogitaram a sua ocorrência. Cometemos um erro grave, então, quando, em vez de considerarmos a possibilidade da tragédia, cogitamos apenas a ocorrência do sucesso e da felicidade. Não. Em 2025 a minha vida não foi muito boa, aconteceu isso, aquilo, mas em 2026 eu vou dar a volta por cima, vai dar tudo certo. Sem considerar a possibilidade de que nem tudo vai dar certo. Talvez tudo dê certo, e que bom que tudo dê certo. Talvez algumas coisas não vão dar certo e talvez nada vai dar certo. É necessário cogitar essa possibilidade. É necessário cogitar a possibilidade da tragédia. Então, nós cometemos um erro grave quando, em vez de considerarmos a possibilidade da tragédia, cogitamos apenas a ocorrência do sucesso e da felicidade, uma vez que as circunstâncias trágicas e desesperadoras, mesmo sendo poucas em número, elas são mais determinantes, elas são mais definitivas e elas são mais definidoras do que uma infinidade de circunstâncias boas e agradáveis. Uma única tragédia, em meio a um mar de sucesso e felicidade, é mais determinante, definitiva e definidora do que todo o sucesso que a pessoa teve anteriormente, do que toda a felicidade que ela usufruiu anteriormente. A tragédia, ela é sempre mais determinante, definitiva e definidora. Se você não souber como agir nessas circunstâncias trágicas e desesperadoras, você não terá nenhuma chance de vencê-las. Você será derrotado por elas. E aqui a gente tem que entender
o que nós queremos dizer com ser derrotado. No mundo, ser derrotado é você perder e você não conseguir recuperar. No mundo, isso é ser derrotado, né? Você perdeu a esposa e você não considera recuperá-la. Então, você perdeu a esposa e você não consegue uma mais bonita, mais atraente do que aquela que você perdeu. Isso é perder no mundo. No reino de Deus, perder significa permitir que essas tragédias roubem a tua fidelidade e a lealdade que você deve unicamente a Jesus. Isso é perder para Deus, para Jesus. A tua vida, então, será determinada, nesse caso, né, muito mais por aquela tragédia que te derrotou do que por todas aquelas coisas boas, agradáveis que você usufruiu no passado. E não é que Jesus tenha deixado de te socorrer com a sua graça e com seu poder. Foi você que falhou em se apropriar daquilo que ele te concedeu para vencer as circunstâncias trágicas e desesperadoras dessa vida. E no Salmo 13, finalmente nós chegamos agora no Salmo 13. No Salmo 13, Deus te ensina que para vencer as circunstâncias trágicas e desesperadoras, você deve saber como se queixar a Deus. Sim, você deve, por vezes, se queixar para Deus. Quando a circunstância é apropriada, você deve se queixar para Deus. Você vai aprender nessa pregação que, por vezes, você terá que se queixar para Deus, e você também vai aprender que é de vital importância saber distinguir entre a queixa sincera e a murmuração irreverente. Então é necessário que você preste atenção nessa mensagem, porque por meio dela o Espírito Santo vai começar a te ensinar a vencer todas as circunstâncias trágicas e desesperadoras da vida. Lembrando que vencer aqui significa sofrer a tragédia e não permitir que a tragédia te afaste de Jesus. Isso é vencer. Né? Somos mais que vencedores em Romanos 8. O que é ser mais que vencedor em Romanos 8? Não é não sofrer nenhuma tragédia. Inclusive a gente vai ler, né? Vamos abrir lá em Romanos 8, só para ficar bem claro isso. Romanos 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Perder, ser derrotado, é ser separado do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ali, versículo 17, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ser mais que vencedor não é ficar isento da tragédia. Ser mais que vencedor não é sofrer nenhum dano. Não, ser mais que vencedor é tendo sofrido o dano, tendo enfrentado a tragédia, tendo tido perdas por causa daquela tragédia, não permitir que a tragédia e as perdas te afastem de Jesus. Isso é ser mais que vencedor. Então a gente pode voltar lá para o Salmo 13.
Então é necessário que você preste atenção a essa pregação aqui, porque por meio dela o Espírito Santo vai começar. Por que começar a te ensinar? Porque nessa pregação, embora nós tenhamos lido o Salmo 13, os 6 versículos, nessa pregação nós vamos abordar apenas os versículos 1 e 2. Né? Então, como nós não vamos abordar o Salmo inteiro, então o Espírito Santo não vai te ensinar completamente nessa pregação, mas ele vai começar a te ensinar. Né? Esse aqui é o início do ensino. Então preste atenção a essa pregação, porque através dela o Espírito Santo vai começar a te ensinar a vencer todas as circunstâncias trágicas e desesperadoras da vida, para que, ao se sentir desesperado, você se queixe para Deus com sinceridade, evitando a todo custo a murmuração irreverente contra Ele. E é possível perceber o desespero de Davi nos primeiros 2 versos do Salmo 13, né? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esquecerás de mim, esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Nesses versos aqui, Davi faz 4 perguntas a Deus, todas elas começando com a expressão até quando? Até quando traz a implicação de que a pessoa que faz a pergunta, ela não está aguentando mais, né? Até quando? Enquanto a pessoa está aguentando firme, ela está aguentando firme. Mas a partir do momento que ela não aguenta mais, que ela já está saturada de tanto sofrimento, ela começa a perguntar, até quando? Então Davi faz 4 perguntas a Deus, todas elas começando com a expressão, até quando? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será que para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? O desespero de Davi é duplo. Em primeiro lugar, ele está desesperado pela circunstância trágica que se abateu sobre ele. Nós não sabemos exatamente qual é a circunstância que Davi está enfrentando aqui. Mas ele está enfrentando uma circunstância trágica. E o versículo 13 indica que ele poderia morrer caso não fosse liberto dessa tragédia ocorrida a ele, né? Versículo 3, atende-me e ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então nós não sabemos qual tragédia era, mas nós sabemos que Davi estava enfrentando a possibilidade da morte, caso ele não fosse liberto, caso ele não fosse salvo por Deus. Em primeiro lugar, então, Davi está desesperado, porque a circunstância difícil que se abateu sobre ele está ameaçando a sua própria vida, a sua própria existência neste mundo. E é aqui que aquela prepotência disfarçada de fé falha. Porque tem muitos crentes que fingem ter fé. Eles fingem a sua fé através de uma fala, de um discurso prepotente. Como quem diz, o que são essas circunstâncias trágicas e desesperadoras para nós quando Deus está conosco, né? Se Deus está conosco, nada vai poder nos atingir. Mas isso não é verdade. Porque Deus estava com Jó. E a tragédia atingiu Jó. Deus estava com Davi aqui e a tragédia atingiu Davi. Deus estava com Jesus e a tragédia atingiu Jesus. Deus estava com Tiago, irmão de João, e a tragédia atingiu Tiago. Ele foi assassinado por Herodes. Estevão também.
não adianta. A gente não engana Deus com essas falas prepotentes que fingem fé, mas que de fé não tem nada. A gente não impressiona Deus e a gente não assusta o diabo. O diabo não se assusta com esse tipo de coisa. Na verdade, é o diabo que gera esse tipo de fala prepotente. Tiago nos ensina que, em vez de falarmos com prepotência, nós vamos a tal cidade, nós vamos negociar e nós vamos ser bem-sucedidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Nada vai nos segurar, nada vai nos impedir. Tiago diz: não é assim que vocês devem falar. Vocês devem falar, se Deus quiser, se Deus nos der vida, se Deus nos der energia, se Deus nos der capacidade, se Deus nos abençoar, aí sim, nós vamos até tal cidade, nós vamos negociar, nós vamos prosperar. Mas se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus não nos matar antes. E é aqui que nós encontramos a segunda e maior razão para o desespero de Davi. A primeira razão é porque a circunstância trágica se abateu sobre ele. A segunda razão pela qual Davi está desesperado é que Deus se esqueceu de Davi. Deus não estava nem aí para Davi. Deus não se importava nem um pouquinho com o sofrimento desesperador de Davi. Nós sabemos que isso não é verdade, mas esses eram os sentimentos de Davi. Né? Os sentimentos de Davi está impresso para nós aqui nos versículos 1 e 2. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Davi estava se sentindo esquecido por Deus. Até quando esconderás de mim o teu rosto? O rosto de Deus, quando Deus olha, na linguagem do Antigo Testamento, quando Deus olha para alguém, Deus está abençoando aquela pessoa. Né? O rosto de Deus brilhando sobre uma pessoa traz bênção, traz vida para aquela pessoa. Deus esconder o rosto de alguém é sinal de maldição, é sinal de destruição. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, nós sabemos que Deus não tinha se esquecido de Davi, nós sabemos que era falso, que Deus não estava nem aí para Davi, nós sabemos que é mentira, que Deus não se importava nem um pouquinho com o sofrimento de Davi. Nós sabemos disso. Mas o sentimento de Davi era esse: Deus se esqueceu de mim. Deus não está nem aí para mim. Deus não se importa com as minhas preocupações e com aquilo que me deixa desesperado. Deus me abandonou, Deus me desamparou, Deus se esqueceu de mim. Esses eram os sentimentos de Davi. A Escritura nos assegura que Deus jamais abandona, Deus jamais desampara, Deus jamais esquece dos seus filhos. Isso a Escritura nos ensina. A Escritura também nos ensina que tampouco Deus ignora os seus sofrimentos. Mas esse conhecimento que nós temos a partir da Escritura não pode nos levar a simplesmente descartar como inválido e ilegítimo esse sentimento de abandono, de desamparo, de desprezo, de ter esse sentimento de sentir-se esquecido por Deus, que Davi expressa nesse salmo aqui. Porque facilmente a gente poderia dizer: não, Davi, a gente sabe que Deus não se esqueceu de ti. Deus te ungiu rei no lugar de Saul. Deus te preferiu no lugar de Saul. Nós sabemos que Deus não se esqueceu de ti, Davi. Nós sabemos que Deus te abençoou. Nós sabemos que Deus fez uma aliança contigo, Davi.
A tua dinastia vai reinar eternamente sobre o trono de Israel. Então, Davi, tu está errado em te sentir dessa forma. Te arrepende, Davi. Nós facilmente podemos fazer isso com Davi, né? O conhecimento que nós temos que Deus jamais abandona, desampara ou se esquece dos seus filhos, de que Deus tampouco ignora os seus sofrimentos, esse conhecimento não nos pode levar a simplesmente descartar como inválidos e ilegítimos esse sentimento de ter sido abandonado, desamparado, desprezado e esquecido por Deus que Davi expressa aqui no Salmo 13. Talvez uma ilustração nos ajude a entender como os sentimentos de Davi aqui são válidos e são legítimos. Como você aconselharia um amigo ou uma amiga que estivesse num relacionamento abusivo? Aqui a gente vai pensar não no casamento abusivo, mas um conhecido teu, uma amiga, de repente um parente teu, está namorando alguém e o namorado, a namorada é uma pessoa abusiva. Tá? Imagine que esse seu amigo ou amiga esteja namorando alguém cujas ações são completamente contrárias às palavras de carinho e amor proferidas. A pessoa diz, eu te amo, mas com as suas ações ela demonstra que não ama de fato o teu amigo e a tua amiga. É uma pessoa abusiva. Como você aconselharia este amigo ou amiga? Acertadamente você diria para o amigo ou amiga terminar esse relacionamento abusivo imediatamente, né? Por que tu vai continuar namorando esse cara? Por que tu vai continuar namorando essa moça aí? Tá na cara que isso aqui não vai dar certo. Por que tu vai continuar nesse relacionamento abusivo? Termina logo. Né? Acaba logo com esse relacionamento abusivo. A pessoa te diz que ela te ama, mas ela só te faz o mal. Ela não te faz o bem nunca. Então termina logo. Você acertaria se aconselhasse dessa forma. Agora esqueça o seu amigo ou amiga. Imagine-se você nessa situação, mas no lugar de um namorado ou namorada abusivos, coloque Deus. Deus te diz que te ama. E que Ele vai te abençoar. Se você for fiel a Ele, se você for leal a Ele, se você o obedecer. E você faz isso, você é fiel a Ele, você é leal a Ele, você o obedece. Mas quando mais você precisa de Deus, quando uma circunstância trágica e desesperadora se abate sobre você, e só Deus pode te salvar, Ele não faz nada. Você ora a Deus pedindo ajuda, pedindo socorro, clamando por libertação e salvação, e Ele simplesmente não faz nada. Ele diz que te ama, mas que amor é esse que não livra? Que amor é esse que não salva? Não apenas Deus não faz nada, mas Ele nem mesmo se preocupa em te consolar e explicar porque toda essa tragédia se abateu sobre você. Nem mesmo uma explicação Ele dá. Quando não somos nós que estamos enfrentando uma situação trágica e desesperadora, como essa retratada por Davi no Salmo 13, é extremamente fácil descartar os sentimentos daqueles que efetivamente estão sofrendo como sendo inválidos e ilegítimos. E então forçar goela abaixo da pessoa que está sofrendo as razões bíblicas que nos explicam por que Deus age dessa forma com seus filhos. É fácil fazer isso quando o outro é que está sofrendo, né? Eu me lembro
de alguém que fez parte dessa igreja no passado, agora não está aqui. Na verdade, as duas pessoas que eu vou mencionar aqui, eu não vou mencionar os nomes, mas as duas pessoas que eu vou mencionar, no passado elas fizeram parte dessa igreja. Houve uma mulher casada que um dia se converteu a Jesus, mas o seu marido não se converteu. E esse homem permaneceu casado por ela por algum tempo, mas depois quis abandonar ela, porque não queria uma mulher crente, né? Então, abandonou, disse, olha, eu não quero mais saber de ti. Se ajuntou com outra mulher e tudo. Uma outra mulher disse para ela, tu não pode casar. Tu não pode casar com outro homem. Porque o casamento só pode recasar novamente quando teu cônjuge morre. Esse conselho é errado, né? Porque Jesus afirma que em caso de adultério é possível um novo casamento. E Paulo, em 1 Coríntios 7, afirma que no caso de casamentos mistos, né? No caso de um casamento onde tem um crente e um incrédulo, o incrédulo abandona o lar, não quer mais viver com aquele cônjuge crente, o crente agora tem a possibilidade de novo casamento. No caso, essa segunda opção estava disponível para a nossa irmã. Né? Ela se converteu, o seu marido não, ele permaneceu casado por ela por algum tempo, depois não quis mais, se separou dela, e agora essa outra irmã estava impondo um jugo a ela que Deus não impôs. Né? Ela estava dizendo, não, tu não pode casar, porque só quando o fulano de tal lá morrer, é que tu pode casar novamente. Enquanto ele estiver vivo, tu não pode casar. Ocorre que essa segunda mulher, ela tinha uma filha que se casou com um homem. E esse homem não foi um bom marido para sua filha, e não sei quanto tempo, acho que durou menos de um ano, menos de 3, 4, 5 meses, não sei, uma coisa assim. E o homem abandonou a filha dela. Agora ela estava sofrendo na carne, né? Porque agora não era a outra lá que foi abandonada pelo marido. E estava impossibilitada de casar até que aquele homem que a abandonou morresse. Não, agora era a filha dela. Agora era a filha dela que estava naquela situação. E que, se fosse seguir o conselho da sua mamãe, teria que ficar solteira não, teria que ficar sem se casar até que aquele homem com que ela se casou primeiro morresse. Rapidinho ela mudou de opinião. Mas ela não mudou de opinião pela razão correta. Ela não mudou de opinião porque ela entendeu pela palavra de Deus que não, eu estava errada antes. Eu estava interpretando a palavra de Deus de forma errada. Não. Ela mudou porque agora estava doendo nela. Então é muito fácil, né? É muito fácil quando é o outro. Não. Você não pode sentir isso, irmão. Tu não pode ter esse sentimento de que Deus te abandonou. Tu não pode ter esse sentimento de que Deus se esqueceu de ti, de que Deus te desamparou. A palavra diz que isso é mentira, irmão. É fácil dizer isso quando é o outro. Mas e quando for tu? E quando a tragédia vier, não sobre o outro, quando a tragédia vier sobre você. Quem age dessa forma demonstra imaturidade espiritual. Uma vez que até Jesus clamou em agonia e desespero: Deus meu, por que me desamparaste? É óbvio que Deus não tinha desamparado Jesus, e é óbvio que Jesus sabia que Deus, o Pai, não havia desamparado. Jesus sabia disso. Sabe como é que Jesus sabia disso?
pelas várias vezes em que Jesus profetizou a sua própria ressurreição. Quando Jesus prediz a sua ressurreição, ele está declarando que ele tem pleno conhecimento de que o Pai jamais o abandonará, de que o Pai jamais o desamparará, de que o Pai jamais vai se esquecer dele. Porque 3 dias após a sua morte, o Pai e o Espírito Santo se juntam a Jesus na ressurreição de Jesus, né? Porque há textos bíblicos que afirmam que a ressurreição de Jesus é uma obra do próprio Jesus, o próprio Jesus se ressuscita a si próprio. Outras passagens bíblicas apresentam Deus o Pai trazendo Jesus de volta à vida, e outras passagens bíblicas apresentam o Espírito Santo trazendo Jesus de volta à vida. A conclusão é que a ressurreição é uma obra do Deus triuno. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo estão juntos, agindo na ressurreição de Jesus. Então Jesus tem plena consciência de que o Pai não o desamparou. Jesus tem plena consciência de que o Pai não abandona os seus filhos, não desampara os seus filhos, não se esquece dos seus filhos. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que Deus o Pai não o havia abandonado, desamparado e se esquecido dele, Jesus não descartou como inválidos e ilegítimos os sentimentos que ele teve naquele momento de ter sido desamparado, de ter sido abandonado, de ter sido esquecido. Jesus sabia que ele não foi, mas o conhecimento que ele tinha de que não foi abandonado, desamparado e esquecido, não levou Jesus a descartar como inválidos e ilegítimos o sentimento que ele teve de ser abandonado, desamparado e esquecido. Mesmo sabendo não ter sido abandonado por Deus, Jesus considerou apropriado externalizar e vocalizar esse sentimento. Tanto que ele brada, né? Deus meu, por que me desamparaste? Não apenas ele considera o sentimento como válido, ele externaliza esse sentimento por meio da sua voz, por meio do grito que ele deu, por meio do seu clamor. Jesus não gritou, Deus meu, por que me desamparaste, para fazer um teatrinho, para fazer um faz de conta, simplesmente para cumprir uma profecia que Davi escreveu em forma de salmo. Não. Ele se sentiu, ele não foi desamparado, mas ele se sentiu desamparado. Ele não foi abandonado, mas ele se sentiu abandonado. Ele não foi esquecido, mas ele se sentiu esquecido. Ele não foi desprezado, mas ele se sentiu desprezado. Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque este era o sentimento dele naquele momento. De desamparo, de abandono, de ter sido esquecido e desprezado por Deus. Logo, quando nós fazemos pouco caso dos sentimentos dos nossos irmãos, quando eles se sentem desamparados e abandonados por Deus, quando nós descartamos como inválidos e ilegítimos os sentimentos dos nossos irmãos, quando eles se sentem esquecidos e desprezados por Deus, nós acabamos por fazer pouco caso do sofrimento que Jesus enfrentou na cruz. E nós acabamos descartando os sentimentos de Jesus naquela ocasião como inválidos, como ilegítimos. Quando eu digo para o meu irmão, teu sentimento é inválido e ilegítimo, eu estou dizendo para Jesus, o teu sentimento é inválido e ilegítimo. Esse é um princípio bíblico, né? Tudo aquilo que é feito para um crente em Jesus é feito para Jesus, né? Se eu ajudo meu irmão em Cristo, eu estou ajudando a Jesus, né? A gente pode ir lá em Mateus 25. Mateus 25, a partir do versículo 31.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns os outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, que são aqueles que estão à direita de Jesus, né? Aqueles que são crentes nele, a mim o fizestes. Então, quando eu faço algo de bom para o meu irmão em Cristo, ele está padecendo alguma necessidade e eu ajudo ele nessas necessidades, né? Ele está nu e eu visto ele. Ele está doente e eu visito ele na sua doença, eu ajudo ele nessa doença. Ele foi preso. Não porque ele cometeu um assassinato ou alguma coisa assim, não. Ele foi preso por sua fidelidade a Jesus. Existe perseguição, ele foi preso por ser fiel a Jesus, e eu vou lá e arrisco a ser preso também, né? Porque visitar alguém que foi preso por ser fiel a Jesus, a pessoa que visita, ela está se arriscando a ser presa também, né? Porque alguém vai dizer: por que você está visitando fulano de tal? Não, estou visitando ele porque ele é meu irmão em Cristo. Eu também sou crente em Jesus. Bom, então vem fazer companhia para ele aqui na cela também, né? Então, quer dizer, a pessoa está... Não que a gente não deva fazer isso, né? Ir até as prisões e pregar o evangelho, mas não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando aqui de ir na prisão e pregar o evangelho para os presos. Não, a gente deve fazer isso sim, mas não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui de irmãos dele que foram presos. Então, quando eu faço algo para um irmão em Cristo, eu estou fazendo para Jesus. A ajuda que eu presto ao meu irmão em Cristo, eu estou prestando a Jesus. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando eu persigo alguém que crê em Jesus, eu estou perseguindo a Jesus. É isso que Jesus fala a Paulo, né? Paulo estava perseguindo os crentes em Jesus, e quando Jesus aparece para Paulo, Jesus diz para Paulo: Paulo, por que tu está me perseguindo, Paulo? Então, tudo aquilo que eu faço para um irmão em Cristo, eu estou fazendo para Jesus. A gente pode voltar para o Salmo 13. Se eu digo para o meu irmão em Cristo: esse sentimento que tu tem de ter sido abandonado, desprezado, rejeitado, esquecido por Deus, esse teu sentimento é ilegítimo e inválido, eu estou dizendo para Jesus, eu estou olhando para Jesus na cruz, eu estou ouvindo Jesus dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E eu aponto o dedo para Jesus e digo: Jesus, esse teu sentimento aí é inválido, Jesus. Jesus, tu bem sabe que Deus não abandona os seus filhos. Esse teu sentimento é inválido, é ilegítimo. Tu não deve se sentir assim, Jesus. É isso que eu estou fazendo. E o que será que Jesus vai pensar da pessoa que faz isso? Está lá Jesus pendurado na cruz. O que será que Jesus pensa da pessoa que aponta para ele o dedo e diz: esse teu sentimento aí é inválido, Jesus? O que será que Jesus vai fazer com essa pessoa? Não é o objetivo nessa pregação a gente responder essa pergunta, né? Mas é uma boa questão para se pensar. O que Jesus vai fazer com a pessoa que aponta para ele e diz: está errado, Jesus. Tu não pode se expressar dessa forma.
Sempre que você observar um irmão enfrentando uma circunstância trágica e desesperadora, uma circunstância em que o sentimento que ele tem é de que Deus se esqueceu dele, de que Deus o abandonou e desamparou, em vez de descartar como inválidos e ilegítimos esses sentimentos, ensine o teu irmão a usar a seu favor esse sentimento de ter sido abandonado, desamparado e esquecido por Deus. Faça isso porque cedo ou tarde é você que estará no lugar daquele irmão. Cedo ou tarde é você que terá esses sentimentos. E se você não souber como usar esses sentimentos a teu favor, você vai ser destruído. E como é que você usa a teu favor o sentimento de ter sido abandonado, desamparado e esquecido por Deus? De que forma você usa a teu favor esses sentimentos? Da mesma forma que Davi aqui no Salmo 13. Use esses sentimentos na tua oração a Deus, colocando-os na forma de uma queixa. Davi está se sentindo desamparado por Deus? Davi apresenta esse sentimento a Deus. Davi não usa o termo desamparado aqui no Salmo 13, né? Mas ele usa no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Davi se expressa de: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Esse era o sentimento dele. Então ele apresenta o sentimento como oração, em forma de queixa. Até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Para sempre? Davi poderia ter pensado o seguinte: bom, já que Deus se esqueceu de mim e me abandonou, eu também vou me esquecer de Deus e abandoná-lo. Eu não vou mais obedecer a Deus, não vou mais ser fiel a Deus. E se Davi tivesse feito isso, ele teria sido destruído. Porque ele estaria abandonando o único que efetivamente poderia salvá-lo e libertá-lo daquela circunstância trágica e desesperadora. Assim também você. Se você se esquecer de Deus e abandoná-lo por pensar que ele te abandonou e se esqueceu de ti, você será destruído aqui neste mundo e então eternamente no inferno. Mas o raciocínio de Davi foi o seguinte: eu não vou, o sentimento que eu tenho é que Deus se esqueceu de mim, né? Eu não vou permitir que Deus se esqueça de mim assim tão facilmente. Deus vai ter que se esforçar muito mais se ele quiser realmente me abandonar sozinho aqui no meio dessa tragédia. Então, com sinceridade, Davi coloca em oração, em forma de queixa, todos os sentimentos que ele tem de que Deus o abandonou, o desamparou e se esqueceu dele. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Para sempre? O Senhor nunca mais vai se lembrar de mim? Até quando o Senhor vai ser indiferente ao meu sofrimento? Até quando o Senhor vai me deixar sozinho aqui, lutando com as inquietações da minha alma e a tristeza do meu coração? Até quando o Senhor vai permitir que aqueles que me querem mal, os meus inimigos, se exaltem sobre mim e me derrotem? Até quando? É assim que se deve lidar com o sentimento de ter sido abandonado, desamparado e esquecido por Deus. Sentimentos que claramente contrariam a palavra de Deus. Sim, esses sentimentos contrariam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ensina que Deus jamais abandona os seus filhos, Deus jamais desampara os seus filhos, Deus jamais se esquece dos seus filhos. Mas qual é o modo de lidar com esses sentimentos? Um crente, algum filho de Deus bem intencionado, mas ainda muito imaturo, diria que nós devemos negar esses sentimentos. Nós devemos rejeitar esses sentimentos que a Escritura, com base naquilo que a Escritura nos ensina. Porque a Escritura nos ensina que Deus jamais se esquece dos seus filhos, nem os abandona. Então, segundo esse filho de Deus, bem intencionado, mas ainda muito imaturo, já que Deus jamais se esquece dos seus filhos, já que Deus não os abandona nem desampara, já que Deus jamais os despreza, devemos suprimir, negar e descartar como inválidos e ilegítimos quaisquer sentimentos que contrariem a verdade bíblica de que Deus jamais abandona, desampara ou se esquece de seus filhos. Essa resposta parece muito espiritual.
Mas o problema dela é que ela não explica Jesus na cruz clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Se essa é a atitude correta, por que Jesus não fez isso? Né? Se a atitude correta é suprimir, negar e descartar como inválidos e ilegítimos esses sentimentos, por que Jesus não fez isso? Por que Jesus se permitiu sentir desamparado, desprezado, esquecido? E além de se permitir sentir, por que ele ainda externalizou esse sentimento? Por que ele vocalizou esse sentimento? Então essa resposta ela parece ser espiritual, e eu confesso que até alguns anos atrás, essa seria a minha resposta. Mas o problema dessa resposta é que ela não explica Jesus na cruz. É a mesma coisa que eu afirmar o seguinte: não, crente verdadeiro não bebe uma gota de álcool. Para ser fiel a Deus, não se deve beber uma gota de álcool. Se eu beber uma gota de álcool, eu estou pecando. Aquele crente que bebe uma gota de álcool está pecando. Sabe qual é o problema dessa afirmação? É que com essa afirmação eu faço de Jesus um pecador, né? Porque Jesus bebia vinho. Jesus não se embebedava, mas Jesus bebia vinho. Jesus não bebia a ponto de cair bêbado no chão, inconsciente, mas Jesus bebia vinho. Jesus não bebia a ponto de começar a falar besteira e tudo mais, coisa que não tem nada a ver, mas Jesus bebia vinho. Né? Então, qualquer afirmação que eu faça que torne Jesus pecador é uma afirmação inválida. É uma afirmação mentirosa. Então, da mesma forma que eu não posso, eu vejo lá o irmão em Cristo tomando um cálice de vinho, ou no mercado comprando uma latinha de cerveja, alguma coisa assim, e tudo. De repente ele vai comemorar a passagem do ano novo com alguma bebida alcoólica, eu estou vendo ele lá enchendo o carrinho. Eu vou dizer para o irmão, eu não posso dizer para o irmão, tu não pode beber uma gota de álcool. Eu posso, de repente, dizer, irmão, bebe à vontade, mas se beber não dirija, e também não vai cair de bêbado, né, irmão? Beba com moderação. Beba só até o ponto de ficar alegrezinho, mas não mais. Eu não posso dizer para o irmão, não, está cometendo pecado, irmão. Não pode fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu acuso Jesus de ser pecador. Da mesma forma, eu não posso dizer que a atitude correta é suprimir, negar e descartar como inválidos e ilegítimos o sentimento de ter sido abandonado, desamparado, esquecido por Deus, porque se eu faço isso, eu estou dizendo que Jesus errou. Eu estou dizendo que Jesus pecou na cruz. E se Jesus pecou na cruz, então o que a gente está fazendo aqui, né? Porque se Jesus pecou na cruz, ele não conquistou nada na cruz. Ele não salvou ninguém na cruz. Se Jesus pecou na cruz, ele é que precisa de salvação. Além de nós precisarmos de salvação, ele precisa de salvação. Então o que a gente está fazendo aqui? Por que alguns de nós estão sofrendo por amor a Jesus? Né? Se Jesus pecou na cruz, então a gente tem que mais é que pecar também. Então não, essa resposta é uma resposta errada. Porque ao condenar o meu irmão dessa forma, eu estou condenando Jesus. A forma correta de lidar com o sentimento de ter sido abandonado, desamparado e esquecido por Deus, sentimentos que claramente contradizem a Escritura, eu não estou negando isso, eu concordo. Esses sentimentos contradizem a Escritura. Porque, embora eu esteja me sentindo abandonado, a Escritura diz que Deus não me abandona. Mas esse é o meu sentimento.
Eu estou me sentindo abandonado. A forma correta de lidar com esse sentimento de ter sido abandonado, desamparado, esquecido por Deus, não é negar esse sentimento, não é descartar ele como inválido e ilegítimo, não. A forma correta é apresentar esse sentimento a Deus em oração, na forma de uma queixa, como fez Davi aqui nesse salmo e em muitos outros salmos. Sim, sim, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. A Escritura te ensina que Deus jamais se esquece dos seus filhos. Deus nunca os abandona, Deus nunca os desampara. E ainda assim, a impressão que você tem é que Deus se esqueceu de ti, que Deus te desamparou, que Deus te abandonou. Apesar de Deus prometer na sua palavra que jamais abandonará os seus filhos, o sentimento que você tem é que Ele não está nem aí para você. É que Ele não está nem aí para o teu sofrimento. O que você deve fazer então? Com sinceridade, apresente esses sentimentos a Deus em oração, na forma de uma queixa. Não porque você pensa que Deus realmente te abandonou, te desamparou, se esqueceu de ti. Não, porque você sabe que Ele não faz isso. Você apresenta esses sentimentos em oração na forma de queixa, não porque você pensa que eles estejam de acordo com a realidade, não porque você pensa que realmente Deus te abandonou, mas porque você sabe que Ele não te abandonou. É por essa razão que você faz. E nós sabemos que Deus gosta de ouvir esse tipo de oração, porque é exatamente esse tipo de oração que nós encontramos no livro de Salmos, né? Se tu for fazer uma pesquisa no livro de Salmos, você vai ver que grande parte deles, o salmista, ele está se queixando para Deus dessa forma. E o livro de Salmos nada mais é do que um manual de oração. O livro de Salmos é um manual de Deus para os seus filhos, para que seus filhos saibam como orar e para que seus filhos saibam como adorá-lo. Então, se no manual que Deus proveu para os seus filhos, uma parte considerável das orações encontradas ali são essas orações em que a pessoa está se queixando para Deus, está apresentando esse sentimento de ter sido abandonada. Se é esse tipo de oração que nós encontramos no manual de Deus, é porque Deus gosta de ouvir esse tipo de oração. Do contrário, nós não teríamos nenhum tipo de oração nesse sentido no livro de Salmos. É necessário, no entanto, distinguir a queixa sincera da murmuração irreverente. Qual é a diferença entre Davi e Israel no deserto? Por que essa oração de Davi aqui é agradável a Deus, mas as atitudes de Israel no deserto não são agradáveis a Deus? Por que Deus aceita isso aqui como algo digno dele e Deus rejeita as atitudes e as palavras de Israel no deserto como sendo indignas dele? Quando deixamos de ser sinceros para nos tornarmos irreverentes, a nossa queixa a Deus, bem vista por Ele, se transforma em murmuração, que é mal vista por Ele. E a diferença entre a queixa sincera e a murmuração irreverente é a falta ou a presença de ironia e sarcasmo. Enquanto na queixa sincera você apresenta a verdade e os fatos como eles são, incluindo os teus sentimentos, tendo a ciência de que os teus sentimentos, embora verdadeiros, não reflitam a verdade, né? Embora sejam reais, eles não reflitam a realidade, eles não refletem a realidade, né? O sentimento de ter sido abandonado é real, mas ele não reflete a realidade porque Deus não te abandonou. Correto? Então, enquanto na queixa sincera você apresenta a verdade, os fatos como eles são, incluindo os teus sentimentos, tendo a ciência de que Deus não te abandonou, nem vai te desamparar, ao murmurar com irreverência, você, com ironia e sarcasmo, distorce a verdade e os fatos, e você acusa, de fato, Deus de ter te abandonado e desamparado.
Na queixa sincera, você apresenta o sentimento de ter sido abandonado e desamparado, tendo a certeza de que Deus não te abandonou nem desamparou. Na murmuração irreverente, você demonstra crer que Deus deixou de ser fiel e leal. E isso se mostra pelo sarcasmo e ironia pelas quais você acusa Deus de ter te abandonado e desamparado. Existe a diferença entre fazer a pergunta: até quando te esquecerás de mim, Senhor? E olhar para o céu e gritar: o Senhor se esqueceu de mim. A primeira é uma queixa sincera, porque eu estou falando do sentimento que eu tenho de ter sido esquecido. Na segunda, eu estou acusando Deus. O Senhor se esqueceu de mim. Davi não está sendo irônico nem sarcástico com Deus. Davi simplesmente apresenta as suas circunstâncias e sentimentos de forma sincera, como de fato eles eram. Quando você for queixar-se com Deus, seja sincero nas suas palavras e sentimentos. Apresente todos os fatos de forma verdadeira, sem distorcer nada. Jamais use de ironia e sarcasmo. Jamais diga, é isso que dá a ser fiel a Deus. É assim que Deus trata aqueles que obedecem a Ele. Né? Aqui com sarcasmo e ironia, eu estou acusando Deus. Agora, quando eu simplesmente falo dos meus sentimentos, quando eu digo, Senhor, eu estou me sentindo abandonado aqui. Estou me sentindo esquecido, porque eu oro e nada nunca acontece. Né? Consegue perceber a diferença? Então, quando você for queixar-se com Deus ou para Deus, seja sincero nas suas palavras e sentimentos, apresentando todos os fatos de forma verdadeira, sem distorcer nada. Jamais use de ironia e sarcasmo, porque então você deixou de ser sincero para tornar-se irreverente. E então Deus vai te tratar como um murmurador. Deus vai te tratar como ele tratou Israel no deserto. Aprenda a usar o sentimento de ter sido abandonado, desamparado, esquecido por Deus a teu favor. Ao se sentir desesperado, em oração, apresente a circunstância trágica que você está vivenciando, junto com o sentimento que você tem de ter sido abandonado por Deus. Se de fato esse é o sentimento que você tem, apresenta esse sentimento. Queixe-se para Deus com sinceridade, apresentando a realidade dos fatos e dos teus sentimentos, compreendendo que os teus sentimentos, embora válidos e legítimos, eles não correspondem à verdade, né? Isso é importante enfatizar. O sentimento que você tem é de ter sido abandonado. A verdade é que Deus não te abandonou, mas você se sente abandonado. Então, apresente o sentimento, tendo consciência de que mesmo o sentimento sendo válido e legítimo, esse sentimento não corresponde à verdade, porque Deus de fato não te abandonou, Ele não te desamparou, Ele não se esqueceu de ti. Então, quando você se sentir desesperado, queixe-se para Deus com sinceridade, evitando a todo custo a murmuração irreverente. E outra forma de evitar a murmuração é através da ação de graças.
A ação de graças te protege contra a murmuração. E aqui a gente pode entender exatamente por que que Deus aceita a oração de Davi e rejeita as atitudes e as palavras de Israel no deserto durante 40 anos. A razão é a seguinte: em vez de Israel estar agradecido por ter sido liberto da escravidão do Egito, Israel sempre reclama da sua circunstância, culpando a libertação do Egito, culpando o que Deus fez a favor deles. Em vez deles chegarem diante de Deus, eles estão sentindo sede, né? Não tem água no deserto. E eles estão morrendo de sede. Em vez de eles se chegarem diante de Deus e com oração, através de uma oração, dizendo o seguinte: o Senhor que nos libertou do Egito, o Senhor tem poder para fazer surgir água aqui no meio do deserto. E por que o Senhor não faria isso? Se o Senhor nos amou a ponto de nos libertar do Egito, por que o Senhor nos deixaria morrer de sede aqui? Essa é uma oração correta. Por quê? Porque reconhece com ação de graças a libertação do Egito. Reconhece o amor de Deus, reconhece a graça de Deus em libertá-los do Egito. Né? Se o Senhor nos amou tanto a ponto de nos libertar do Egito, por que o Senhor nos deixaria morrer de sede aqui? Mas não é isso que eles fazem. Eles fazem o seguinte: seria melhor nem ter sido libertado do Egito. Seria melhor continuar escravo lá no Egito, porque pelo menos lá a gente tinha água para beber. Ou pelo menos lá a gente tinha carne para comer. Falta de ação de graças. Né? Em vez de estarem agradecidos e usarem aquilo que Deus fez a favor deles como argumento para que Deus agora supra a necessidade que eles estão sentindo, não. Eles reclamam da situação e eles dizem: era melhor Deus nem ter nos libertado. Era melhor a gente continuar lá no Egito. Falta de ação de graças. Falta do reconhecimento daquilo que Deus já fez a teu favor no passado. E além disso, esse reconhecimento daquilo que Deus já fez a teu favor no passado, ele alimenta a tua fé e a tua confiança em Deus. Né? Porque essa é uma oração cheia de fé. Né? Por que o Senhor nos libertaria do Egito para nos deixar morrer de sede aqui? Para nos deixar morrer de fome aqui? Essa é uma oração cheia de fé. Por quê? Porque ela está pegando aquilo que Deus já fez no passado e está usando aquilo que Deus já fez no passado como argumento para que Deus faça algo agora. Já que o Senhor fez aquilo a favor de nós, faz isso. Eu tenho para mim que tem um momento lá no deserto, lá no Êxodo, que Deus castiga Israel porque eles pediram carne. E eles pediram carne exatamente com essa atitude de murmuração, né? Com essa murmuração irreverente contra Deus. Eu tenho para mim que se eles tivessem pedido carne para Deus, não através de murmuração, se eles tivessem dito: Senhor, o Senhor é tão bom para nós, o Senhor nos libertou do Egito, o Senhor tem nos mantido vivos aqui no deserto, o que custaria para o Senhor nos dar um pouco de carne para comer? Eu tenho para mim que se eles tivessem se aproximado de Deus dessa forma, Deus teria dado carne para eles e não teria julgado eles. Mas não era essa a atitude deles. A atitude deles era sempre de reclamação. Sempre de, em vez de ação de graças, reclamação. Seria melhor, lá no Egito pelo menos a gente podia comer os pepinos, as cebolas e a carne, a gente tinha água para tomar. Seria melhor que Deus não tivesse feito isso a nosso favor. Então, através da ação de graças, você consegue evitar a murmuração e você também consegue alimentar a própria fé e confiança em Deus. Não seja, então, como a maioria da população brasileira, a qual, por preguiça ou superstição, jamais considera a possibilidade da tragédia. Obedeça a Jesus e considere a possibilidade das maiores tragédias
para que, sabendo o que fazer quando elas ocorrerem a você, em vez de elas te afastarem de Jesus, elas te aproximem cada vez mais dele. Se e quando a tragédia te atingir e você se sentir desesperado, queixe-se para Deus com sinceridade, evitando a todo custo a murmuração irreverente contra ele. E é óbvio que muito mais ainda deve ser dito acerca dessas coisas, visto que dos 6 versos aqui nós tratamos apenas 2. Né? Então isso nós trataremos nas próximas pregações. Mas enquanto nós não abordarmos o restante do Salmo 13, guarde e pratique o que o Espírito Santo começou a te ensinar nessa pregação. Ao sentir-se desesperado, queixe-se para Deus com sinceridade, evitando a todo custo a murmuração irreverente contra ele. Amém.